3 maiores armadilhas para sua mudança de mentalidade. E hoje eu vou te falar sobre cada uma delas e dar algumas dicas para você se livrar de uma vez por todas. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar sua vida, sua produtividade, seu foco, para você parar de procrastinar. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar a energia que você precisa para agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E como eu venho fazendo nos últimos episódios, hoje eu vou contar uma história que vai te ajudar a entender cada uma dessas 3 principais armadilhas e que podem ser âncoras segurando aí o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu sucesso, né? E eu vou começar contando a história da Maria Clara, que era uma jovem formada há poucos anos, que morava ali em Nova York, olha, ela é chique, né? E tinha grandes sonhos de se tornar uma autora de renome inspirando, né, pessoas ao redor do mundo. No entanto, assim como muitos de nós, ela se deparou com desafios que testaram ali sua determinação, sua força de vontade, seu foco, a sua disciplina. E essas barreiras frequentemente impediam ela de alcançar o seu verdadeiro potencial. A primeira barreira é a zona de conforto. Ela trabalhava em uma editora, revisando ali manuscritos de autores, e ela era muito boa no que ela fazia. Mas ela sentia que faltava algo. O seu sonho de escrever o seu próprio romance, né, o seu próprio livro, estava guardado ali na gaveta, esperando aquele momento certo. Olha, a gente falando também sobre perfeccionismo, né, tema do último episódio. Porém, dia após dia, ela se via na rotina confortável do seu trabalho, daquilo que ela era sempre elogiada, que pagava as contas dela. Escrever o seu próprio livro parecia um desafio ali muito grande, muito assustador, e ela sempre encontrava uma desculpa para parar de fazer. E era sempre, obviamente, aquela desculpa fundamentada, uma desculpa que tinha ali muita razão, era racional até demais, para poder adiar esse foco, esse objetivo que ela tinha na vida dela, né? A zona de conforto, ela é sedutora, ela dá pra gente uma sensação de segurança, de estabilidade, mas ela também impede a gente de crescer. No caso da Maria Clara, essa armadilha fez com que ela se sentisse estagnada, como se ela estivesse vivendo uma vida sem propósito. A rotina confortável também impediu ela de explorar outras oportunidades e desenvolver suas habilidades como escritora. E isso acontece também na vida social. Essa zona de conforto ela pode gerar impactos. Por exemplo, na vida da Maria Clara, ela evitava eventos literários e grupos de escritores, preferindo ali ficar em casa com medo de sentir remorso pelo que ela estava deixando de fazer. Então ela não queria encontrar com outras pessoas que estavam tendo o sucesso que ela estava buscando. Isso, a longo prazo, limitava as suas conexões com pessoas que poderiam inspirá-la, que poderiam apoiá-la nessa jornada que ela estava tendo, né? E aos poucos isso foi levando ela ao isolamento, à falta de motivação. É muito comum que a gente não queira que os outros saibam que a gente não está conseguindo avançar com os nossos objetivos. Isso se torna ali um motivo de vergonha e, é óbvio, consequentemente de isolamento social, né? E no trabalho ela também continuava na mesma posição há anos, se recusando a aceitar oportunidades de promoção porque elas envolviam mais responsabilidades e mais riscos. E isso se conecta muito com a segunda maior armadilha da mudança de mentalidade, que é o medo de fracassar. Mesmo quando ela decidiu começar a escrever seu livro, ela foi rapidamente paralisada pelo medo do fracasso. Cada vez que ela escrevia uma página, vinha ali uma dúvida, né? Mas e se ninguém gostar do que eu estou escrevendo? E se eu não for boa o suficiente? Essas perguntas elas estavam ali ecoando na mente dela, tornando cada passo adiante um desafio imenso, porque ela tinha medo de ser julgada. E muitas vezes esse medo do fracasso ele está relacionado à nossa comparação com os outros, principalmente as expectativas que nós inventamos sobre o que os outros podem pensar sobre a gente. Lembra? Falei sobre o perfeccionismo e a expectativa dos outros em relação a gente? Também tem relação aqui, né? E o medo do fracasso ele pode ser debilitante, ele pode te paralisar, ele pode impedir que você se arrisque e busque o caminho para os seus próprios sonhos. No caso dela, esse medo resultou ali em procrastinação, em autossabotagem. Ela frequentemente evitava escrever, encontrando outras tarefas para manter o seu tempo ocupado, né? Isso afetou o seu bem-estar emocional, gerando ali sentimentos de frustração e insatisfação consigo mesma. E é muito comum a gente também, quando precisa fazer alguma coisa, sabe que aquilo é importante, mas às vezes tem medo de fracassar, tem medo de não conseguir ir até o final, a gente acaba ocupando o nosso tempo, né? Botando coisas que a gente sabe que a gente vai conseguir realizar e que vai dar aquela sensação de que você foi produtivo.
mas na verdade você não foi produtivo, né? Você foi ocupado durante muito tempo. Não quer dizer que você produziu no caminho do objetivo que você está buscando, né? E na vida social, o medo do fracasso ele pode fazer a gente evitar situações onde a gente sente que pode ser julgado. Ela começou a evitar discussões sobre seu livro com seus amigos, com seus familiares, tendo medo ali de ser criticada. E isso não só limitou o seu crescimento, mas também fez com que ela deixasse de receber, né, feedbacks que poderiam ser construtivos, que apoiassem ali a sua moral. E aqui eu vou colocar um ponto que eu acho que é muito importante, né? Quando você tem um objetivo, nem sempre as pessoas vão entender, porque para elas aquilo pode não ser a realidade. Quem está deixando de comer um doce porque está pensando em uma vida mais saudável, está pensando em achatar sua curva glicêmica, ou eventualmente quer evitar ali que em algum momento tenha uma doença, vai ouvir, nossa, mas que vida triste, eu não queria deixar de comer um doce. E tudo bem, são realidades diferentes e objetivos diferentes. Muitas vezes essa própria frase é um mecanismo de defesa de alguém que talvez ainda não tenha força de vontade, foco, a disciplina que você tem. Então, tudo bem você ouvir isso, desde que isso não impacte a sua motivação. E profissionalmente, o medo do fracasso ele também pode impedir a inovação, a tomada de risco necessário para o avanço, principalmente quando você está falando em trabalhar em equipe. A Maria Clara, por exemplo, ela recusava projetos que fossem ali desafiadores e oportunidades de liderança no seu trabalho, porque ela achava que não ia conseguir entregar os resultados à altura. Isso acabou restringindo as suas possibilidades de aprendizado, de progressão na própria carreira. E às vezes a gente desenvolve esse medo do fracasso, desenvolve até a síndrome do impostor, né? Que acaba fazendo com que você pense que nunca é bom o suficiente, né? Que em algum momento os outros vão descobrir que você é um impostor, né? Que você não está apto a fazer o que você faz no momento ou até uma oportunidade que aparece pela frente. Isso também pode ser influenciado pela terceira armadilha, que é a influência externa na nossa vida, ou seja, o impacto das pessoas nos nossos pensamentos e nos nossos comportamentos. Maria Clara, por exemplo, tinha um grupo de amigos e colegas que não compreendiam as suas ambições como escritora. Eles frequentemente estavam ali desencorajando ela, dizendo, isso daí é um sonho impossível, é muito difícil, é raro, só pessoas que já nasceram com berço de ouro, que vão ter dinheiro para publicar seu próprio livro. E aquilo dali acabava deixando ela muito preocupada, né, de que realmente a confiança no seu trabalho não era válida. Ela começou a duvidar do seu próprio potencial. E essa influência social negativa, ela pode ser uma armadilha e uma das mais traiçoeiras, né? Quando a gente está cercado por pessoas que não acreditam nos nossos sonhos, é fácil a gente também começar a duvidar dos nossos sonhos, duvidar de nós mesmos. E ela começou a internalizar essas críticas, acreditando que talvez essas pessoas estivessem certas e que ela nunca ia conseguir realizar o sonho de escrever o seu romance. E além disso, essa influência negativa ela pode levar ao afastamento de pessoas que realmente poderiam nos apoiar. Ela começou, por exemplo, a evitar aqueles que poderiam estar incentivando ela, que acreditavam e que entendiam a realidade da situação dela. E isso fez com que ela se isolasse cada vez mais, criando ali um ciclo de negatividade, de descrença nas suas próprias capacidades. E no ambiente profissional, quando a gente está cercado de pessoas que não valorizam as nossas ideias, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, isso também é altamente prejudicial. Por conta das dúvidas e críticas, ela acabou se tornando mais passiva e menos engajada no seu trabalho. Isso não só limitou o seu desenvolvimento, mas também contribuiu de forma geral no ambiente onde ela estava. As pessoas ao redor dela começaram a ser impactadas também. E você agora, conhecendo a história da Maria Clara, provavelmente deve ter se identificado com alguns cenários, né? Eu já me identifiquei em momentos da minha vida com vários desses cenários. Você deve estar pensando, poxa, legal, eu vi aqui a zona de conforto, o medo de fracassar, a influência social externa, né? Mas e aí, o que eu faço? E aí é onde eu vou trazer aqui algumas estratégias para você se livrar de vez dessas armadilhas, né? Para a zona de conforto, estabeleça metas claras e desafiadoras. Maria Clara ela definiu essas metas para o seu projeto de escrita, ela criou um cronograma para conseguir escrever um capítulo por mês, que ajudou ela a sair daquela zona de conforto e começar uma rotina confortável, a se comprometer com o seu sonho. Busque novas experiências, então ela começou a participar de workshops de escrita, eventos literários, e isso não só ampliou a sua habilidade, mas também as suas conexões com outros escritores. Ela adotou uma mentalidade de crescimento, então ela mudou a perspectiva dela, vendo ali desafios como oportunidades de crescimento e não como ameaças.
em relação ao medo do fracasso. Aceite o fracasso como parte do seu processo. Ela aprendeu a ver o fracasso como uma parte inevitável desse caminho. E ela começou a valorizar os erros como uma oportunidade de aprendizado. Isso também está relacionado a uma mentalidade de crescimento, né? Visualize o sucesso. Técnicas de visualização, elas podem ajudar a manter a sua motivação, a sua confiança. Divida tarefas grandes em pequenos passos. Isso é muito importante. Às vezes, quando você tem a visibilidade de algo muito grande, aquilo parece inalcançável. Quando você divide, como ela quebrou ali em escrita de capítulos, com metas, por exemplo, diárias ou semanais, isso vai ajudar tornando o processo muito mais manejável, muito mais simples para que você consiga atingir o seu objetivo. E na parte da influência social negativa, rodeie-se de pessoas positivas. Ela fez ali um esforço consciente para se cercar de pessoas positivas que iam acreditar no seu potencial, que estavam encorajando ela a seguir os seus sonhos, e isso com certeza ajuda muito. Procure mentores e modelos positivos, porque eles também vão te dar orientação, apoio, vão reforçar sua crença, o seu potencial e vão te ajudar também nessa jornada, porque às vezes sozinho é muito mais difícil, né? Quando você tem alguém que já passou, que já atingiu esse objetivo, onde você pode se espelhar, isso vai ajudar muito, muito. Eu posso te dizer de carteirinha que isso é muito bom. E estabeleça limites com pessoas negativas, né? Ela aprendeu, ela não excluiu essas pessoas da sua vida, mas ela estabeleceu limites protegendo a mentalidade dela ali em relação à negatividade, né? E essa jornada da Maria Clara, ela não foi fácil, mas ao reconhecer e superar essas armadilhas, ela conseguiu finalmente escrever e publicar o seu livro. E a sua história é só um lembrete de que todos nós, durante a vida, vamos enfrentar desafios semelhantes, mas se a gente tiver determinação, disciplina, foco e, obviamente, estratégias eficazes, a gente vai poder superar esses obstáculos. E para aqueles que se encontram presos na zona de conforto, paralisados pelo medo do fracasso ou influenciados negativamente pelo seu círculo social, é possível mudar. Basta começar. Porque a única coisa que eu posso te garantir é que se você não fizer nada e não mudar a sua mentalidade, você vai continuar sendo quem você é, fazendo o que você costuma fazer e tendo os mesmos resultados que você já tem. E esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir. Me diz aí o que você achou mais interessante desse episódio e compartilha ele com alguém que você acha que precisa ouvir. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.